Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim a santa e bendita e inerrante palavra do nosso Deus. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santíssimo Deus, Deus Trino, Deus Pai, Deus que é Filho e Espírito Santo, a Ti nós intercedemos mais uma vez, suplicando pela Tua palavra que está diante de nós, que o Senhor Deus venha ao nosso encontro, que o Senhor venha nos falar sobre o nosso compromisso de sermos Teus filhos neste mundo. Que o Senhor venha, ó Deus, nos instruir quanto ao compromisso que temos com o Senhor e com a Tua igreja nesta terra. Nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho, que derramou o Seu sangue por nós. Amém. Irmãos, hoje é um dia especial para a nossa caminhada como igreja. É especial porque hoje nós assumiremos um pacto diante de Deus. Nós faremos o nosso pacto de membresia. Todos nós, juntos, leremos diante do Senhor, diante de Deus, o nosso compromisso como membros desta igreja. E esse pacto resume aquilo que nós acreditamos ser a essência da vida cristã. Esse pacto resume uma vida dedicada a Deus e à sua igreja. Não há, meus irmãos, vida cristã sem que haja compromisso com outros cristãos. Não há uma forma de viver a fé bíblica com um pensamento individualista, com um pensamento de autossuficiência, com um pensamento que nos isola uns dos outros e nos isola da igreja de Cristo. A vida de um crente é voltada para fora dele, não para ele mesmo. E aquilo que está fora dele, que Deus coloca diante dele para que ele viva por isso e se dedique a isso, é o próprio Cristo e a igreja a qual Cristo comprou. O passo que nós daremos hoje, irmãos, será determinante para a nossa caminhada. E nós precisamos entender o que faremos. Nós precisamos recordar aquilo que faremos. Porque o nosso compromisso não pode ficar apenas em palavras. O nosso compromisso não pode ser apenas palavras soltas jogadas ao vento. O compromisso que nós assumimos hoje é para ser recordado e praticado enquanto nós vivermos nesta igreja, como membros desta comunidade local.
Nós precisamos estar conscientes que por toda a nossa vida há um compromisso que pesa sobre nós. O nosso compromisso com Deus e com o seu povo, e com os nossos irmãos, e com aqueles que fazem parte da nossa família local, da nossa igreja local. É sobre esse compromisso que nós falaremos hoje, a partir do texto que nós acabamos de ler. Paulo vai falar de coisas preciosas nesse texto, que nos dirá as verdades que precisamos saber sobre o compromisso que nós temos com Deus e com a igreja. O texto que nós lemos, irmãos, foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Paulo fundou essa igreja em suas viagens missionárias. Mas essa igreja começou a passar por conflitos. Irmãos orgulhosos, partidos se formando dentro da igreja, clubinhos, partido de um, partido de outro, pessoas se degladiando entre si, pessoas se achando melhores do que as outras. Em Corinto estava tendo uma briga de egos. As pessoas não estavam preocupadas em servirem umas às outras, mas estavam preocupadas em servirem a si mesmas. Cada uma estava preocupada com o seu próprio nome, com seus próprios feitos, com sua própria fama, com seu próprio eu, com seus próprios desejos, como diz o ditado, com o seu próprio umbigo. O rei na barriga. Assim aquela igreja vivia. E no centro desses conflitos estava a questão dos dons do Espírito Santo. E o que são dons? Os dons, irmãos, são as habilidades que Deus concede aos crentes, que Deus concede aos seus filhos para que eles possam servir ao próprio Deus e servir à igreja. Por isso, a igreja aqui em Corinto era uma igreja que tinha recebido de Deus muitos dons, mas eles vinham do paganismo, onde muitas manifestações pagãs eram feitas, e aqueles provavelmente que eram ovacionados e admirados eram aqueles que faziam as manifestações mais impactantes, talvez. E eles chegaram na igreja e queriam isso também. Eles queriam os holofotes. Eles queriam aquilo que eles julgavam ser os melhores dons. Eles queriam aparecer. Eles queriam ser o centro. Eles queriam viver de salto alto dentro da igreja, olhando os outros de cima para baixo. Assim era a igreja em Corinto. Qualquer semelhança, irmãos, com o nosso tempo, só tem uma explicação. O pecado continua o mesmo. O coração do homem continua o mesmo. Assim era Corinto. Uma igreja que tinha esquecido. Irmãos que tinham esquecido. Que tinham se esquecido. Que o compromisso deles era com Deus e com a igreja. E não com seu próprio ego. E não com seu próprio eu. Paulo então escreve esse texto para lembrar os crentes de Corinto sobre o compromisso verdadeiro de todo cristão. E nessa noite, irmãos, esse texto também nos falará sobre o nosso compromisso. O compromisso que nós assumiremos como igreja. E a partir desse texto nós veremos os dois pilares de sustentação da vida de um crente. Os dois pilares de sustentação do compromisso que alguém faz quando Cristo o salva. Em primeiro lugar, nós veremos que o nosso compromisso está fundamentado em nossa salvação. Em segundo lugar, nós veremos que o nosso compromisso está fundamentado em nosso serviço. Olha então o texto. Paulo começa no versículo 1, dizendo que não quer que a igreja continue ignorante sobre os dons espirituais. Eles estavam usando os dons de forma indevida para buscar sua própria fama, seu próprio destaque, e Paulo diz, olha, isso está errado, eu não quero que vocês vivam assim, eu quero esclarecer a vocês o que de fato são os dons. Em seguida, Paulo lembra a igreja de algo fundamental. Ele vai introduzir a sua fala sobre os dons, que vai pelos próximos capítulos de Coríntios. Aí no capítulo 13 também vai falar disso. Todo o capítulo 12 vai falar desse assunto. E Paulo introduz com um pilar das nossas vidas, a nossa salvação.
com o pilar de sustentação daqueles que estão na igreja para servir. A salvação dos crentes. No versículo 2, Paulo fala do estado dos crentes de Corinto antes deles conhecerem a Cristo. Paulo diz que eles serviam a ídolos mudos. O que é isso? Falsos deuses, imagens que não falam, que não ouvem, que não se movem, que foram feitas por homens. Homens não podem criar deuses. Deuses não são criados por homens. Nós fomos criados por um Deus verdadeiro. Homens não criam deuses, porque se homens criassem deuses, os deuses seriam os homens. Os ídolos mudos que Paulo fala aqui são os falsos deuses, aqueles que os coríntios criaram, que eles adoravam no paganismo. Eles serviam assim, eles viviam assim, mas agora eles estavam servindo a Cristo. Eles estavam na igreja de Cristo. E como essa mudança aconteceu? Como eles deixaram os falsos deuses e então conheceram o Deus verdadeiro? Por causa da obra do Espírito Santo em suas vidas. É o que Paulo nos diz no versículo 3. Veja o que Paulo nos diz. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema significa amaldiçoado, tá? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus seja amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está aqui, irmãos, nesse versículo, confrontando dois tipos de confissões. De um lado estão aqueles que amaldiçoam a Cristo, que dizem anátema Jesus, e do outro lado estão aqueles que dizem Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Apenas aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus podem declarar e dizer que Cristo é o Senhor das suas vidas. É aqui que está, meus irmãos, o fundamento do nosso compromisso com Deus e a sua igreja, a nossa salvação. Só é possível se comprometer com essas coisas aqueles que entenderam o significado da sua salvação. Todos nós vivíamos, meus irmãos, como os coríntios. Todos nós vivíamos longe de Deus. Todos nós adorávamos os falsos deuses. Aqueles que você criou. Aqueles que eu criei. Aqueles que nós adorávamos. Aqueles que faziam tudo que eu e você sempre desejamos. Eu já disse aqui outra vez. É fácil, né? É fácil servir ao Deus que nós criamos. Que coisa boa! Que coisa maravilhosa! Criar o Deus que irá me salvar e as condições que eu mesmo vou viver. Que coisa fantástica! Eu ser o meu próprio Deus. Todos nós queríamos viver assim. Todos nós vivíamos assim. Até o dia em que Deus nos encontrou. Até o dia em que o Senhor nos salvou. Todos nós estávamos lá, mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos, condenados ao inferno, trilhando esse caminho para o fogo eterno, onde eu e você deveríamos passar toda a eternidade. Era ali, aquela morada infernal com o diabo e seus anjos. É ali onde todo homem merece passar a eternidade por causa dos seus pecados. Esse era o estado dos coríntios. Esse era o nosso estado. Esse é o estado de todos aqueles que não têm Cristo, que não conheceram a Cristo. Mas Deus nos salvou. Deus nos deu do seu Espírito Santo e por meio desse Espírito, Deus passou a habitar em nós. Esse Espírito nos deu fé e arrependimento para que nós fôssemos salvos, para que nós conhecêssemos a Cristo. Esse Espírito que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Esse Espírito que abriu os nossos olhos para vermos o nosso Salvador, para vermos aquele que derramou o seu sangue na cruz pelas nossas vidas. Por causa disso, irmãos, eu e você, nós podemos confessar
que Cristo é o nosso Senhor, por causa da obra do seu Espírito em nós. Meus irmãos, é sobre esta confissão que a Igreja de Cristo é construída. É essa confissão de que Cristo é o Senhor que nos torna parte do seu corpo, da sua igreja. Os membros de uma igreja devem ser pessoas que confessam a Cristo como Senhor. É por isso que nós nos preocupamos em avaliar a confissão daqueles que chegam até nós. Há várias formas de se avaliar a confissão de alguém. Há várias formas de ver se alguém confessa verdadeiramente se Cristo é o Senhor, que Cristo é o Senhor da sua vida. Mas nós entendemos e buscamos uma maneira sábia de fazer isso. E fazemos isso no nosso processo de membresia. Fazemos isso para ver, para ouvir, para perceber se as pessoas de fato conhecem a Cristo, se elas de fato entenderam o Evangelho, se as pessoas de fato conhecem esse Salvador bendito que veio ao mundo dar o seu sangue, a sua vida por nós. É nesse processo que avaliamos a confissão que as pessoas fazem sobre Cristo. Nós fazemos isso porque entendemos que é sobre essa confissão que uma igreja nasce. Uma igreja, irmãos, não pode ser um lugar de portas abertas, onde qualquer um chega e diz, eu sou crente, e todos acreditam facilmente. Não, irmãos. Cristo muda a vida. Cristo transforma a vida. Cristo habita naqueles que Ele salva. Cristo os leva a confessar que Ele é Senhor. Cristo os leva a viver sob o jugo de um Senhor poderoso. Cristo faz com que aqueles que pertencem a Ele mudem de vida, tenham uma conduta diferente. E nós temos que avaliar a confissão, porque em muitos lugares ou muitas pessoas caíram naquilo que é a moda do eu aceitei Jesus. E o aceitar Jesus da Bíblia é bem diferente do aceitar Jesus do nosso tempo. No nosso tempo, as pessoas chegam para você e dizem, você quer aceitar Jesus? Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E alguém diz, óbvio que eu quero. Como é que eu não quero? Alguém que tem um plano maravilhoso para a minha vida? É claro que eu quero. E aí você abraça esse Jesus, mas esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, a confissão da Bíblia, está em um contexto de perseguição, meus irmãos. Onde um soldado romano mandava você se ajoelhar, colocava a espada no seu ombro e dizia, Ave César, louvado seja César. E o que viria em seguida? A grande pergunta, que confissão você fará? O que você dirá? E se você falasse, Ave Cristo, a próxima coisa que tombaria no chão era a sua cabeça. É dessa confissão que a Bíblia fala. É desse confessar que o Evangelho trata. Não é do Jesus que diz, eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Não é desse Jesus. O confessar a Jesus na Bíblia é, eu vou tomar a sua vida, ela é minha. A sua cabeça pode ser cortada, ela me pertence. Confesse a mim, morra por mim, porque eu morri por você. Essa é a confissão da Bíblia, irmãos. Esse é o Evangelho da salvação. Essa é a confissão das Escrituras. Essa é a confissão sobre a qual uma igreja nasce. E é sobre essa confissão que o nosso compromisso está firmado. Esse é o fundamento do nosso pacto de membresia. Se você ler o pacto de membresia que nós firmaremos hoje, logo na sua primeira frase ele diz, tendo como cremos sido trazidos pela graça divina ao arrependimento e à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso está fundamentado na certeza de que Cristo nos salvou.
A salvação é o fundamento do compromisso de uma igreja, do compromisso dos seus membros. O nosso compromisso, irmãos, começa com a nossa salvação. Nós só podemos assumir aquilo que vem adiante no nosso pacto de membresia se primeiro, essa primeira frase for verdadeira em nossas vidas. Se Cristo não salvou você, se você não conhece a Cristo, você jamais será verdadeiramente um membro da Igreja de Cristo. Seu nome pode estar nos papéis, você pode ter assinado o pacto, você pode dizer a todos que é membro de uma igreja cristã, mas você não é se não tiver Cristo. Você não é se Cristo não for o seu Senhor. Você não é se a sua confissão não for verdadeira. Os membros de uma igreja assumem o seu compromisso porque foram salvos, irmãos. E a nossa salvação, meus irmãos, é um poderoso encorajamento para nós cumprirmos o nosso compromisso com Deus e com a igreja. Um dos maiores obstáculos para cumprirmos o nosso papel como cristãos é o nosso orgulho, é a nossa autossuficiência, é o nosso desejo de querer mandar em nós mesmos e até nos outros, é o nosso desejo de querer mandar nos irmãos da igreja, é o nosso desejo de querer mandar em toda a igreja, é o nosso desejo de querermos ser donos do mundo. Como nós desejamos isso? Como nós queríamos ser o Deus de todo mundo? Que tudo acontecesse como queremos. Que o mundo rodasse em torno do nosso umbigo. Todos nós queríamos isso, irmãos. Lá no fundo, ou bem raso mesmo, as pessoas querem isso. Que o mundo gire em torno delas. Mas a salvação é um poderoso remédio contra isso. Porque na salvação nós percebemos que em nós só há pecado, que em nós só há sujeira, que em nós só há depravação, que em nós só há condenação. Na salvação nós percebemos que nós não temos lugar algum para colocar o nosso orgulho, que nós não podemos depender de nós mesmos. Você sabe o quanto você peca? Você sabe o quanto você erra? Você sabe que há pensamentos que passam na sua cabeça que se as pessoas soubessem, elas queriam passar léguas de distância da sua casa. Você sabe disso. Você conhece a sua natureza. Você é pecador, meu amigo, meu irmão. Eu também sou assim. Nós somos assim. Nós somos pecadores. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não podemos arrancar quem somos de nós. É isso que somos. Estamos perdidos se andarmos sozinhos. Estaremos perdidos se colocarmos a nossa esperança em nós mesmos, se querermos ser o Deus da nossa própria vida. E a salvação vem tirar isso de nós. A salvação do Evangelho vem mostrar que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Na salvação, nós dependemos de um só, de Cristo, da sua obra na cruz, do seu sangue derramado na cruz. Portanto, meu irmão, todas as vezes que você pensar em abandonar o compromisso que nós assumiremos hoje, que você pensar em se afastar da igreja, sempre que você for tentado a se entregar ao seu orgulho, a se isolar no seu egoísmo, lembre-se da salvação. Lembre-se do que Cristo fez por você. Lembre-se do que Cristo fez pela igreja. Não ouça os seus pecados. Não ouça o seu orgulho. Não escute o seu egoísmo. Ouça os barulhos da cruz. Ouça o martelo romano fincando os cravos no seu Senhor. Ouça os soldados romanos amaldiçoando o seu Senhor. Ouça, naquele silêncio solene, as gotas de sangue pingando no chão. Ouça o brado de Cristo dizendo ao Pai: por que me abandonaste? Ouça os barulhos da cruz.
Veja o Cristo abandonado. Veja o Cristo sofredor. Veja Cristo sendo morto, sem ter pecado algum, sem ter feito nada de errado. Ouça a cruz. Cristo se humilhou na cruz. Cristo sofreu na cruz. Cristo derramou seu sangue na cruz. Cristo morreu sozinho na cruz, para que eu e você não vivêssemos sozinhos neste mundo, mas vivêssemos juntos numa igreja. Quando você pensar de abandonar a igreja e viver sozinho, lembre-se que a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo para que você fizesse parte dela. Não torne o sangue de Cristo algo que pode ser descartado. Não torne o sangue de Cristo algo que pode correr pela terra sem gerar nenhum efeito em você e em mim. O sangue de Cristo é aquilo que é mais precioso sobre a terra. E foi esse sangue que comprou a igreja. Foi esse sangue que comprou as nossas vidas para que nós vivamos juntos. Aqui está, irmãos, o fundamento do nosso compromisso. Se vamos assumir um compromisso de servir a Cristo e uns aos outros, é a cruz que nos sustentará. A salvação é o nosso fundamento. É por isso que Paulo começa falando da salvação. Ele vai falar de dons, ele vai falar de serviço na igreja, por vários versículos daqui por diante. Mas ele começa falando sobre a salvação, porque a salvação é o fundamento, a confissão é o fundamento da existência de uma igreja. Em segundo lugar, esse texto nos fala do segundo pilar que sustenta o nosso compromisso, o nosso serviço. Após falar sobre a salvação, Paulo passa a falar sobre os dons. Do versículo 4 ao 6, Paulo foca na diversidade dos dons que Deus deu à igreja. Os dons são diversos, ele vai dizer. Mas essa diversidade, irmãos, contribui para a unidade do povo de Deus, pois todos esses dons são dados por um Deus que é único. É o único Deus. São muitos dons, mas é o único Deus. Veja o versículo 4 até o versículo 6. O texto nos diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo está aqui, irmãos, confrontando diversidade com unidade. A diversidade de quem somos, das habilidades que recebemos de Deus, não é para gerar disputa entre nós, não é para gerar discordância entre nós. Pelo contrário, é para que a igreja possa se completar, para que os membros do corpo possam se servir e juntos possam viver em unidade, porque há um único Deus, dando aquilo que é necessário para que a igreja funcione. E aqui Paulo faz uma alusão à Trindade, nesses 3 versículos. No versículo 4, o Espírito é o Espírito Santo. No 5, o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E no 6, Deus é Deus o Pai. O Deus Trino está agindo na igreja, dando os dons necessários para que a igreja viva, para que os irmãos sirvam uns aos outros. E Deus faz isso por meio do seu Espírito. É o que Paulo nos diz no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. É o Espírito Santo, irmãos. A pessoa do Espírito Santo que tem a função e o ministério de distribuir os dons na igreja, as habilidades na igreja. E ele faz isso, veja bem no versículo 7, com um fim, visando um fim proveitoso. Ou seja, os dons que nós recebemos visam o bem da igreja,
o proveito da igreja, a vida de outros. Os dons, irmãos, não são para nos destacar entre os demais. Não é para me mostrar que sei fazer algo que o irmão não sabe. Que sei pregar mais e melhor do que o outro. Que eu oro mais do que o outro. Não. Se Deus me deu o dom de pregar, é para pregar para os outros. Orar pelos outros. Viver para os outros. O fim é proveitoso para a igreja. E isso é importante, irmãos. Você tem que perceber algo aqui. Os dons que Deus dá não é para mim e para você, para ficar em nós. Os dons de Deus pertencem à sua igreja. É para a igreja que Ele dá. Por isso que recebe dom aquele que tem o Espírito e está na igreja. Para servir a igreja. Para viver na igreja. Para contribuir para o reino de Cristo na igreja. Os dons de Deus não são nossos, mas da igreja de Cristo. E nós servimos a igreja com esses dons. Deus capacitará cada um de nós para fazermos isso. Nos versículos 8 a 10, Paulo traz uma lista com alguns dons do Espírito Santo. E aqui essa não é a única lista, tá, da Bíblia sobre dons. Há outras listas. 1 Coríntios 12, do 28 a 31, vai ter uma. Romanos 12 vai ter outra. Há listas na Bíblia sobre dons. Não estão todos os dons possíveis aqui que o Espírito pode dar à igreja. Mas Paulo traz alguns. Palavra de sabedoria é a capacidade de avaliar situações da vida e encontrar soluções. Um irmão sábio na igreja. Alguém que consegue discernir a vida melhor que os outros. Vai servir aos outros dando conselho. Palavra de conhecimento significa conhecer sobre Deus, sobre o próprio Deus, sobre as coisas sagradas. A fé, que aqui não é a fé salvífica, mas aqui é a fé confiante. A capacidade de ter confiança em meio a tribulações. Aquele irmão que o mundo está acabando, mas ele está firme. Ele consegue ficar como uma rocha. E ele consegue sustentar o irmão do lado, que desaba com qualquer coisa que acontece. Esse é o dom da fé que está aqui. Dons de curar, que era o dom manifestado no período apostólico para curar enfermidades, operações de milagres também, realizar coisas sobrenaturais no período apostólico, profecias, por toda a revelação do cânon da Bíblia nós vemos profetas falando de Deus, discernimentos de espíritos, que é a capacidade de discernir se aquilo que é dito por alguém vem de Deus ou não, e variedade de línguas e capacidade de interpretá-las, que aqui também fala de um dom do período apostólico, da capacidade que o Espírito dava aos apóstolos de falar em outras línguas. Você vai ver isso em Atos 2, e também de interpretar, do povo interpretar essas línguas segundo o Espírito. Um parênteses aqui, irmãos, antes de continuarmos, tá? Os dons que estão relacionados à revelação de Deus e ao período apostólico, nós não acreditamos que eles estejam mais vigentes. Nós, como igreja, não acreditamos. Então, não vou entrar nesse assunto, é só um parênteses, porque é tratado aqui. Então, dom de curar, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e capacidade de interpretá-las, nós entendemos que não estão mais vigentes hoje, tá? Vamos estudar isso no futuro. Por hora, fecho o parênteses aqui e quero voltar ao raciocínio que estávamos. O foco desse texto está na unidade e no serviço dos crentes à igreja. Nos versículos 8 e 9, irmãos, Paulo diz várias vezes que o dom vem do Espírito. Sempre dizendo, mediante o Espírito, no mesmo Espírito. Já mostrei isso aqui. Então, quando chega no versículo 11, Paulo, ele termina esse trecho dizendo o seguinte, que o Espírito distribui os dons a cada um individualmente conforme ele quer. Isso significa, irmãos, que cada crente na igreja possui um dom do Espírito Santo. Pelo menos um. O Espírito distribui individualmente. Ele distribui a quem ele quer de maneira soberana, a todos.
Todos os membros de uma igreja possuem dons, porque eles entraram na igreja para servir a igreja. Há quem pense que apenas pastores e líderes recebem dons de Deus. Mas isso não é verdade, irmãos. Deus nos ensina aqui que cada crente dentro de uma igreja possui pelo menos um dom para servir na igreja. Todos devem servir. Não apenas os pastores, não apenas os líderes. A vida de um crente deve ser vivida para o serviço. Deus nos salva, o primeiro fundamento, e Deus nos capacita para o serviço. Esses são os dois pilares da vida cristã, da vida dos membros de uma igreja. Eu lembro-me de uma época em que eu estava lá em Teresina, no seminário, estudando e passando por umas dificuldades, passando por umas crises, estudando teologia, problema acontecendo. E então o irmão da igreja me liga. Quem era esse irmão? O irmão que não estudava teologia, que sabia muito pouco de Bíblia, e o irmão que não tinha nenhum dos melhores testemunhos da igreja. E o irmão me liga querendo conversar. E eu fui lá no trabalho do irmão, sentei com ele lá numa mesa, e no meio daquela conversa, aquele irmão foi um instrumento de Deus para dar a luz que eu precisava para solucionar todos os problemas que nós estávamos enfrentando naquela época. Então veja, como é que isso é possível? Como um crente comum, que não tinha nem bom testemunho, nem conhecimento bíblico adequado, aconselhou um estudante de teologia, membro da igreja, futuro pastor. Como isso é possível? Pelo poder do Espírito de Deus. Porque Deus trabalha assim na sua igreja, irmãos. Deus trabalha assim no meio do seu povo. É assim que Deus age. Deus capacita os seus do jeito que quer. Deus toma pecadores indignos como nós, que pecam, que fazem aquilo que não devem. E aí Deus nos usa para o proveito, para o benefício, para o cuidado de outros. Para mostrar que o valor não está no vaso, está no oleiro. O valor não está em nós mesmos, está em Deus. Você não precisa ser líder para ser usado por Deus. Você não precisa ser pastor para ser usado por Deus. Você não precisa estar à frente da igreja em uma função para servir a igreja, servir os irmãos. O que você precisa é confiar no poder do Espírito Santo de Deus e se aproximar dos irmãos. E ligar para os irmãos. Rapaz, eu tenho tanto pecado, meu Deus, eu faço tanta coisa errada. Rapaz, o Kevin é um menino com bom testemunho. Eu não vou aconselhar o Kevin, ele está com problema, mas eu não vou nem na igreja direito. Sou membro. Falta o culto pra caramba, eu vou aconselhar? Vai. Não pense que o poder da nossa convivência cristã está em nós mesmos, irmãos. Nós somos pecadores. Tudo o que acontece entre nós e que abençoa a nossa vida é apesar de nós. Se eu estou aqui pregando com o pastor Israel, é apesar de nós. Nós temos pecados mais que suficiente para Deus mandar fogo do céu e virar só pó aqui. Não sobrar nada. Mas Deus, na sua benevolência, no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, Ele usa pecadores para o benefício do seu povo. E é isso que nós precisamos entender em nosso compromisso como igreja. A igreja, irmãos, é um lugar onde nós servimos uns aos outros, mesmo sendo pecadores. A igreja não é um lugar onde pessoas chegam como consumidores para serem servidos. Estou com vontade de assistir o culto esse domingo, eu vou lá. Lá é legal mesmo, eu gosto de espairecer na igreja. Igreja não é lugar para isso. Igreja não é lugar de espairecer. Igreja não é lugar de consumir o ambiente, de consumir as pessoas. Igreja é lugar de servir. É esse o espírito que deve estar no nosso coração para estarmos juntos, reunidos e comprometidos como igreja. Porque nós queremos servir uns aos outros.
A igreja não é um centro de ensino onde pessoas se sentam e aprendem aquilo que os pastores ensinam e acaba aí. Não, irmãos. A igreja é onde pecadores se reúnem para servirem uns aos outros no poder do Espírito de Deus. A igreja é o corpo de Cristo e Deus usará todos os membros desse corpo, por mais fracos que sejam, por mais desonrosos que pareçam, por mais indignos que possam parecer, Deus os usará para o benefício da sua igreja. E isso deve encorajar a todos nós a servirmos uns aos outros. Isso é a igreja, irmãos. Um lugar onde pessoas distintas se tornam membros do corpo de Cristo para o serviço mútuo. É por isso que Paulo, a partir do versículo 12 do nosso texto, que foi o texto que nós lemos aqui durante a liturgia, vai falar da igreja como um corpo que se ajuda, como um corpo que está cada parte trabalhando para o bem do outro, partes que estão conectadas, que vivem juntas. É assim que nós devemos ser. Nós precisamos ter essa consciência, esse compromisso, que o nosso compromisso é cumprirmos o nosso serviço como membros da igreja. Nós somos úteis nas mãos de Deus para servir o povo de Deus. É assim, irmãos, que nós entendemos igreja. É assim que nós desejamos que todos os membros da nossa igreja entendam o que é viver igreja, o que é ser membro de uma igreja, o que é estar presente no hall de membros de uma igreja. É por isso que nós temos o nosso processo de membresia. É nesse processo que nós deixamos claro como entendemos a igreja, como queremos que os membros vivam a igreja. E por isso que o nosso desejo é que todos aqueles que desejam conhecer nossa igreja e ser membro, passem pelo processo de membresia. Há uma igreja nos Estados Unidos, de onde nós copiamos um pouco esse processo de membresia, uma igreja batista. Essa igreja é uma igreja muito rica, irmãos, muito rica. E um senador dos Estados Unidos chegou para o pastor daquela igreja e disse: o que eu preciso fazer para ser membro da sua igreja? E ele respondeu ao senador: há um curso de membresia com 6 aulas. Você passa pelo curso de membresia, você faz uma entrevista e então você vai ser recebido em assembleia pelos membros. Ele disse: não tem como eu ir direto para a assembleia e não fazer esse curso de membresia? Eu não tenho tempo, sou senador dos Estados Unidos. O pastor olhou para ele e disse: se você não tem tempo e disposição para um compromisso com 6 aulas, você não terá tempo e disposição para um compromisso com a igreja a vida inteira. E é isso que nós entendemos. O nosso processo de membresia é um pequeno teste de compromisso. Por isso que todos nós passamos por ele. Por isso que todos aqueles que chegam devem passar por eles, para entender o que nós entendemos como igreja, para conhecer o que é a nossa igreja e o que nossa igreja espera dos seus membros e o que os seus membros farão por aqueles que se tornam novos membros dela. A nossa vida, irmãos, é para servir. E hoje nós firmaremos o nosso pacto de membresia. Um pacto que está cheio de uma linguagem de serviço, de comprometimento uns com os outros. Perceba aqui, e já estamos caminhando para o final, o que o nosso pacto diz sobre serviço. Alguns trechos. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Caminharemos juntos em amor fraternal, cuidando uns dos outros, admoestando com súplica uns aos outros, conforme exija a ocasião. Não negligenciaremos a oração por nós, membros desta igreja local. Não mediremos esforços para disciplinar, na disciplina e na admoestação do Senhor, todos os que estiverem sob o nosso cuidado. Nós nos alegraremos com a felicidade dos outros e nos esforçaremos para levar as cargas uns dos outros com misericórdia e compaixão. Hoje, meus irmãos, nós assumimos um compromisso de servir a Deus e a sua igreja. Nós assumimos um compromisso público diante do nosso Deus de que não viveremos para nós mesmos, mas viveremos
para os outros, viveremos para Deus e para o seu povo. E nós faremos isso olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo de serviço. Foi o próprio Cristo que nos disse que o maior no seu reino não é aquele que busca destaque, não é aquele que busca poder, mas o maior é aquele que serve. Cristo é o nosso maior exemplo, irmãos. Cristo é o maior que há entre nós. Ele é aquele que se destaca entre nós. Ele é o nosso cabeça, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o maior servo que este mundo já viu. E foi por meio do seu serviço que ele se tornou o nosso Senhor e Salvador. Cristo nos serviu. Cristo nos serviu, irmãos, carregando as nossas dores. Cristo nos serviu carregando os nossos pecados. Cristo nos serviu carregando a nossa cruz. Cristo nos serviu tomando sobre si a nossa condenação e o inferno que nós merecíamos. E é por causa desse serviço que hoje nós somos salvos. Nós somos salvos por aquele que nos serviu, para que hoje nós tenhamos a disposição de servir a outros como fomos servidos. Isso é a vida, irmãos, em uma igreja. Essa é a vida na igreja. Esses são os dois pilares sobre os quais uma igreja é construída: a nossa salvação e o nosso serviço àqueles que foram salvos juntamente conosco.